Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, conselheiro ou simplesmente morador do prédio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais do mundo do condomínio. O tema de hoje falaremos sobre análise contratual. A relação que está intrínseca dentro do condomínio, aquelas contratações, muitas situações passam por uma análise contratual. Então, aquele gestor, aquela pessoa que vai estar envolvida no dia a dia, ele precisa ter um conhecimento dos contratos que vão estar dentro daquele mundo do condomínio. Então, se você vai contratar uma terceirizada, se você vai contratar uma empresa de bombas, um jardineiro ou qualquer outro fornecedor, você vai comprar, por exemplo, de forma habitual algo para o condomínio, vai comprar mudas para o jardim, é importante que exista, assim, sempre algo que possa nortear essa relação. Quando nós fazemos uma compra, uma aquisição dentro da nossa residência, a gente pode abrir mão de algumas situações, de alguns requisitos formais. Mas quando a gente está contratando para terceiros, principalmente o síndico, ele tem que sim se preocupar muito com o que está norteando essa relação e trazer a maior segurança possível. O gestor, ele tem que ser uma pessoa extremamente profissional. Então, você está, por exemplo, adquirindo um gerador para o prédio. Você pode fazer aquele depósito inicial e depois receber aquele gerador. E se esse gerador não for entregue? Como é que você, como gestor, vai explicar para o condomínio? Deu um problema nesse gerador. Está coberto a garantia? Não está? O que você comprou? Por isso que é sim primordial que se tenha um contrato, que o condomínio aprove a aquisição desse gerador. Como o condomínio vai aprovar? Através de uma assembleia. Vai existir uma despesa específica para a compra desse gerador. Ou essa despesa vai ter sido transferida, por exemplo, de um fundo de obras, ou de um fundo de melhorias, ou de uma arrecadação futura, de um rateio S específico para fazer frente à aquisição desse gerador. Então, antes mesmo da relação contratual, vai precisar existir o quê? Uma aprovação da aquisição. Essa aquisição, ela deve ser feita com qual quórum? Então, lembrando que aquisição não é obra. Obra, nós temos que as obras são úteis, necessárias ou voluptuárias. E daí nós temos aqueles quórums na obra útil, maioria simples, na necessária, ela é maioria simples, na útil 50% mais um dos condôminos e nas voluptuárias 2/3. Mas aquisição não passa por isso. Aquisição, a partir do momento que exista a necessidade de adquirir qualquer situação, seja supérfluo ou não, basta uma aprovação por maioria simples numa assembleia e a aprovação de um rateio para fazer frente a essa aquisição. Ou uma previsão orçamentária, se for algo continuado, ou alocação de uma verba que está no fundo de obras, no fundo de reserva, mas isso tem que ser previamente acordado em assembleia e trazido à tona no condomínio de uma forma clara, com uma convocação específica para isso. Agora, de forma geral, a análise contratual, ela vai passar por algumas situações, como, por exemplo, a qualificação correta dos contratantes. Então, estou contratando com a empresa X. Eu preciso colocar empresa X com o CNPJ tal, que fica na rua tal, por seu representante legal fulano de tal. Ok? Por quê? Porque é importante no mundo jurídico a gente saber quem assinou esse contrato. Por quê? Porque se quem assinou esse contrato não era o representante legal, ou se ele não tinha poderes para a assinatura desse contrato, o que pode ocorrer? Esse contrato pode se tornar nulo ou anulável e não produzir os efeitos jurídicos necessários. Então, o que é importante que se faça? Que se qualifique para a gente saber quem está assinando esse contrato. Esse é o ponto crucial, mas você precisa também ter acesso
ao contrato social. Por exemplo, a pessoa que assinou, ela é o representante legal, mas existe qualquer impedimento no contrato social dela que ela não pode assinar isoladamente, ou que aquela pessoa que assinou não tem poder de gerência. Se quem assinou não tem poderes para isso, esse contrato é nulo. Eu não vou poder depois discutir a relação desse contrato, eu não vou poder brigar, não vou poder exigir aquilo que está no contrato. Mas professor, como não? Como eu não posso exigir se ele era da empresa? Você vai poder exigir em um outro âmbito. Você vai poder, por exemplo, pedir uma perdas e danos, auferir o prejuízo, mas executar aquele contrato nulo não será possível no mundo jurídico. Então, qualificação correta. Empresa X, por seu representante legal, fulano de tal, porém tenho que pedir o contrato social. E a última alteração, posso entrar também no site da junta para verificar se aquela alteração é realmente a última alteração, para verificar se aquela pessoa que está assinando tem poderes e se aquele contrato que foi me dado é realmente o último contrato e condiz com a realidade daquela empresa. Lembrando que algumas outras situações, muitas vezes a simples análise do contrato não basta para trazer segurança para que aquele contrato seja assinado. Então, muitas vezes é solicitado uma consulta nos órgãos de proteção de crédito para saber como aquela empresa se comporta, se ela tem alguma restrição ou até mesmo alguma pesquisa prévia no tribunal. Logicamente que isso não vai ser impeditivo e nem condição para contratação, mas é importante que previamente você saiba que tipo de problemas aquela empresa tem e como ela trata esses problemas e que isso possa ser avaliado no corpo diretivo. Então, a partir do momento que nós verificamos a qualificação correta dos contratantes e vamos saber que aquela pessoa que assinou aquele contrato vai ser realmente o representante legal, nós vamos qualificar agora quem? O síndico, que é o representante legal do condomínio. Então, estou contratando contratante, condomínio edifício Capri, por seu representante legal, síndico fulano de tal, RG, CPF, contratado empresa X por seu representante legal, endereço da empresa, CNPJ e a mesma coisa no seu representante legal. O que a gente tem aconselhado é que o síndico, dependendo do contrato, todo contrato precisa previamente passar pelo crivo de uma assembleia, ter sim a ratificação se for uma coisa nova, ou se for apenas um contrato corriqueiro, uma substituição. Isso é feito muitas vezes no âmbito, o síndico tem poderes para isso e é feito no âmbito de uma reunião de conselho ou muitas vezes isoladamente, quando não existe qualquer tipo de alteração de valores ou apenas valores pequenos ou já uma situação pré-acordada. Porém, em alguns contratos, nós aconselhamos que o conselho assine esse contrato. Não é uma obrigação legal, mas o fato do conselho assinar conjuntamente esse contrato vai trazer segurança para que depois, se houver qualquer problema, ou mesmo que não ocorra, o síndico possa informar: olha, conselheiro, você também assinou esse contrato. O que acontece muitas vezes, quando deu algum problema, as pessoas muitas vezes alegam desconhecimento. Olha, eu não sabia, você me comentou, mas eu não sabia. A partir do momento que você pede para que os conselheiros assinem esse contrato, você também fica mais seguro e o conselheiro também fica mais comprometido com aquilo que foi realizado. Então vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Verificação do atendimento ao Código de Defesa do Consumidor. Multa de 2% pela inadimplência. Então, não existe uma relação de consumo entre o condomínio e os condôminos. O síndico não é um prestador de serviço dos moradores. Ali é uma comunidade, o condomínio não tem fins lucrativos. Vai existir uma relação de consumo a partir do momento em que o prédio vai contratar com uma empresa terceira ou uma empresa terceira estiver prestando o serviço para o condomínio. Como é uma empresa que vai estar no comércio, apesar do condomínio não ter fins lucrativos, ele está contratando com uma empresa que está sim exercendo situações inerentes à atividade comercial e dessa forma devem ser observadas algumas cláusulas. Como, por exemplo,
a multa pelo inadimplemento. Quando o condomínio está contratando, por exemplo, a mão de obra terceirizada. Então o condomínio resolveu terceirizar o contrato de mão de obra, de portaria, vamos exemplificar dessa forma. Se ela atrasar o pagamento, a empresa não pode imputar 10% de multa, por exemplo, porque existe uma relação de consumo, o condomínio contratando uma empresa que está no comércio. Ficam presentes os requisitos que atendem o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse contrato tem que ser verificado e tem que ser inserida uma multa de 2% caso o condomínio atrase. Ah, doutor, mas e se houver uma multa de 10% de honorários advocatícios? Existe sim a possibilidade do advogado cobrar pelo serviço extrajudicial a partir do atraso. Porém, a multa daquele contrato não pode ser 10 e o escritório de advocacia não pode cobrar mais 10. Isso tem que ficar claro. Nesse caso, nós temos também, além dessa multa por inadimplência, nós temos a multa moratória. O que é a multa moratória? É a multa pelo atraso. Você não pagou a prestação, você vai ter uma multa de 2%. Lembrando que no condomínio, a multa pelo inadimplemento, pela falta de pagamento da cota condominial é 2%, mas não pela relação de consumo que existe, em função da lei. O Código Civil imputa que o atraso do condomínio acarreta na multa de 2%, ok? Nesse nosso exemplo, ainda com o prestador de serviço, de mão de obra, de portaria, o condomínio atrasou, tem 2%. Ah, foi para advogado, cobrou mais 10%, é legal. O que seria então essa multa moratória? A multa moratória no direito é uma cláusula penal, é uma multa pelo inadimplemento de uma prestação, que pode ser total ou parcial e pode colocar fim ou não ao contrato. Por exemplo, todas as vezes que o condomínio solicitar a substituição de um funcionário e isso não ocorrer, por exemplo, em 24 horas, a empresa vai pagar uma multa de um salário mínimo. Ou, por exemplo, todas as vezes que faltar um funcionário da empresa e ela não substituir, não repor esse funcionário em até 2 horas, existirá uma multa de tantos salários mínimos. Essa seria uma cláusula penal parcial, que não coloca fim ao contrato, mas traz uma prestação a mais para aquele que inadimplir dentro de uma cláusula contratual. Por exemplo, a gente pode ter uma multa contratual moratória que vai colocar fim ao contrato, vai colocar termo. Como, por exemplo, no atraso no mês mais de 5 pessoas, automaticamente o contrato fica rescindido, devendo a empresa pagar uma multa, por exemplo, de 50% do valor da prestação. Se esse contrato for encerrado antes do término de vigência, que é de 1 ano, conforme ajustado, a multa será de uma cláusula penal de 50% de uma prestação, ou o valor de uma prestação inteira. Então a cláusula penal não pode ser confundida com o inadimplemento simples de uma prestação, ok? Vamos para o próximo ponto. Agora nós temos uma situação onde nós atrelamos o pagamento ao início e à conclusão com aceite do serviço ou produto. Vou explicar. Estou contratando uma empresa para realizar a impermeabilização de uma área comum no condomínio. O que eu vou fazer? Normalmente as empresas forçam você a pagar 30%, 40%, às vezes até 50% e os outros 50% na conclusão do serviço. Isso tem sido um hábito, mas isso muitas vezes é preocupante no mundo condominial. O que nós aconselhamos, o que tem sido a prática segura para o condomínio? É dado um valor inicial de 10, 20, 30% de sinal e passa-se a atrelar as etapas da obra ao resto do pagamento. Então estou contratando uma empresa, vou dar um sinal, a retirada do material eu dou a segunda parcela, a impermeabilização da laje eu dou a segunda parcela, na conclusão da obra eu dou a terceira parcela mediante o aceite da obra e depois, por exemplo, a quarta parcela 30 dias após o aceite, a quinta parcela 60 dias após o aceite, vai depender do que foi tratado e como foi ajustado. Por que eu faço isso? Porque eu transformo aquela obrigação simples de dar numa obrigação condicionada. Se eu chegar no judiciário com um contrato inadimplido, eu não tenho como provar para o juiz que esse contrato está inadimplido. Simplesmente, se ele está sendo feito nos moldes antigos, eu vou ter o quê? Eu tenho que pagar e ele tem que entregar. O juiz não tem
olhos para estar enxergando ali, ele vai precisar de uma perícia. Para que tenha uma perícia vai existir um custo. A partir do momento que eu torno aquele contrato condicionado, olha, a primeira etapa é mediante a impermeabilização, é mediante a retirada. Eu torno aquela obrigação condicionada. Judicialmente também fica mais fácil para que, por exemplo, eu solicite ao juiz que a parte contrária prove que fez a retirada do piso. E daí eu não vou ter uma situação onde eu vou precisar de pronto uma perícia que custa caro. Eu estou tentando apenas ajustar de uma forma que nós possamos resolver de uma forma mais prática. Por exemplo, eu paguei 50% do contrato. Daí, esse contrato, a pessoa não executou, o prestador não executou. Só que consta no contrato que eu tenho que pagar. A partir do momento que eu não paguei, ele vai pegar e vai executar esse contrato. A partir do momento que ele executou esse contrato, o que ocorre? Para sustar essa execução, se ele for protestar esse contrato, o que eu vou precisar? Eu vou precisar caucionar esse valor. Então, paguei 50%, não tive execução, ainda tive que pagar os outros 50% em juízo para suspender. Então, a partir do momento que eu condiciono, eu passo a ter uma situação mais favorável e uma prova mais fácil, além de amarrar o prestador de uma outra forma. Então, por exemplo, a parcela final vai ser contra o aceite final da obra. Vamos supor que não ficou boa, eu não dei o aceite. Ele vai executar, eu chego em juízo e mostro, olha, sem o aceite não tem o pagamento. Fica mais fácil. Eu faço a vida, facilito a vida do advogado, do condomínio e a relação entre as partes, ok? Essa é uma das medidas para que a gente possa trazer um pouco mais de segurança na execução desse serviço. E temos também o equilíbrio contratual, que é sempre trazer à tona situações que possam ser razoáveis para ambos os lados, tomar muito cuidado com situações que possam onerar parte a parte. Por exemplo, estou contratando uma empresa terceirizada, ela vai pagar a rescisão dos meus funcionários, só que ela está atrelando um contrato de 48 meses. Não existe ônus sem bônus. O que vai ocorrer? Eu vou receber esse adiantamento, isso existe no mercado, porém eu vou estar amarrado num contrato de 48 meses. Talvez seja um desequilíbrio, seja uma situação, e se ele não prestar bem um serviço? Então, o prestador de serviço, ele tem que estar atrelado não a um prazo contratual longo. O ideal é que ele esteja atrelado a uma situação de qualidade, a prestação de serviço. Se esse serviço não for bem prestado, em 30 dias eu rescindo. Ah, mas é um serviço mais complexo, em 60, em 90. Daí, muitas pessoas chegam até mim e falam, poxa, doutor, esse contrato tem previsão de 48 meses. Pode? Como é que funciona o direito privado? O que não for expressamente proibido em lei é implicitamente permitido. Então, em tese, pode, mas tem... E o equilíbrio contratual? O que eu estou tentando passar para vocês são situações onde eu vou estar dispensando análise judicial. É que isso extrajudicialmente possa ser favorável e possa ser resolvida. Então, se eu fizer uma situação onde pode ocorrer ou não esse desequilíbrio contratual, eu preciso de uma declaração do juiz, eu vou ter que acionar o judiciário. Eu posso ter um entendimento favorável ou um entendimento desfavorável. Então, tomar muito cuidado com situações como essa. Então, é melhor que o condomínio arrecade o valor antes de trocar a terceirizada do que ele aceite o pagamento para que a terceirizada dispense e fique amarrado, por exemplo, num contrato de 48 meses. É legal? É o que eu falei para vocês. O que não for expressamente proibido é implicitamente permitido na lei do direito privado. Então, em tese é. Mas, doutor, e o desequilíbrio contratual? Mas, por outro lado, nós temos também o pacta sunt servanda. O contrato faz lei, sim, entre as partes. Nesse momento, quando houver divergência, infelizmente, eu vou ter que levar o caso ao tribunal para que eu tenha uma análise judicial que pode ser, que vai ser favorável ou desfavorável. Então, tomar muito cuidado com essa situação. Já falei da rescisão com 30 dias de preferência. Isso serve para qualquer prestador
de serviços dentro do condomínio. Todas as vezes que eu contratar uma empresa com serviços continuados, eu tenho sim que me preocupar com o prazo desse contrato. Então existem algumas empresas que, por exemplo, trazem o quê? Esse contrato tem vigência de 12 meses, podendo ser rescindido com 30 dias de aviso prévio antes do término do primeiro período, caso contrário, renova-se de forma automática por período igual. Então, se eu pegar e dar uma lida rápida, o leigo vai achar o quê? Que esse contrato é de 12 meses e ele tem uma rescisão de 30 dias. Não, não é isso que está sendo dito. Está sendo dito o quê? O contrato tem vigência de 12 meses e antes do término do primeiro período, um mês antes do término do primeiro período, ele pode ser rescindido sem aviso prévio. Ou seja, o contrato de 12 meses, se eu rescindir no 11º mês, ele pode ser rescindido. Se eu não rescindir nesse prazo, ele vai se renovar automaticamente por igual período. Então esse contrato é de 12 meses mais 12, 24 meses. E se eu conseguir, se eu lembrar ou se eu tiver a análise de rescindir ele no 11º mês, caso contrário, eu vou ter um contrato de 24 meses. Então tomar muito cuidado. É importante sim que esse contrato passe previamente por um advogado. Então muitos escritórios fazem advocacia preventiva. É muito mais fácil você consertar um contrato antes dele ser assinado do que depois ter que sentar, verificar uma situação que muitas vezes vai fulminar numa ação judicial onde a gente vai ter que elaborar a defesa, ok? Nós temos também o foro de eleição. O que é o foro de eleição? É o local aonde deve ser escolhido para dirimir todas as questões oriundas desse contrato. Condomínio, esse foro de eleição tem que ser o domicílio do condomínio. Mas doutor, isso já não é obrigatório na lei? É, mas se você estiver contratando fora do município e colocar que o foro é o local que está sendo comprado, depois isso pode virar uma briga, a pessoa vai demandar lá, daí a gente vai fugir daquela situação, por exemplo, judicial, e vai se discutir a incompetência territorial, aonde é o local para se julgar aquela ação. Então o ideal é que o condomínio sempre seja o local do foro. O condomínio está em São Paulo, fica eleito o foro da capital para dirimir qualquer questão oriunda desse contrato. Muitas vezes se contrata em locais periféricos, como por exemplo em Barueri, em São Caetano. Ah, doutor, é aqui do lado, mas juridicamente não é, porque é outra comarca, eu vou precisar, por exemplo, para efetuar uma citação, de uma carta precatória, vai ter que ir para o juiz deprecante, é uma situação um pouco mais complicada. Então, a eleição do fórum é importante sim, e que ele fique sempre no domicílio do condomínio. Valores elevados de serviços, recomenda-se seguro. Existem alguns seguros no mercado, onde eles garantem aquela operação. Por exemplo, eu tive um exemplo onde fui contratado para analisar uma obra de mais de 10 milhões. O síndico me ligou e falou, doutor, esse contrato é seguro? Eu falei, é. Então quer dizer que ele vai executar a obra? Eu falei, síndico, isso eu não posso te garantir, que o contrato é seguro, eu estou te garantindo porque eu fiz a análise, a gente fez a aferição de idoneidade. Até aquele momento, essa pessoa tem sim condições de executar esse contrato, mas amanhã a gente não sabe. Poxa, o que eu devo fazer? Nós buscamos no mercado e verificamos que existem empresas seguradoras que oferecem um seguro para execução desse serviço. Como é que funciona? O valor varia de 5% a 10% do valor do contrato e é transferido o risco para a seguradora. Então, vai um engenheiro, dependendo do tamanho da obra, que vai oferir a seguradora que vai liberar esse pagamento após a oferição. Quem contrata o seguro é a empresa que vai prestar o serviço, mas quem faz a verificação vai ser a seguradora, porque a partir do momento que essa empresa não executar o serviço, ela vai ser substituída na etapa que estiver a obra e vai ser colocada outra pela seguradora para que a obra seja concluída. Algumas outras situações importantes de análise de contrato, por exemplo, colocar expressamente que esse título, que os títulos oriundos do contrato não podem ser cedidos. O que quer dizer isso? Eu estou contratando e estou pagando em 10 vezes. Daí a empresa desconta esses títulos no banco e por um deságio, logicamente, e daí se a empresa não executa, ela já recebeu, isso pode inclusive trazer uma situação complicada para o condomínio.
E o banco, a instituição financeira, só vai descontar se a empresa, o condomínio no caso, for um anuente, tiver de acordo com essa cessão, senão não vai existir lastro e depois esse valor não vai poder ser cobrado judicialmente. Então, normalmente a gente coloca que esse título não poderá ser cedido a que título for para que proteja a relação e o condomínio. Uma outra situação ainda, nós costumamos falar, por exemplo, o impedimento da cessão desse contrato para terceiros. Então, eu contratei com uma empresa, só que essa empresa não quer mais executar, ou não tem condições, ela terceiriza. Então, tratei com uma pessoa, quem está executando é um terceiro ou um quarto. Isso é preocupante. A partir do momento que eu impeço isso no contrato, isso não vai ocorrer. Lembrando que todas essas situações que nós passamos, elas podem onerar aquele prestador de serviço. Então, o contrato, muitas vezes, o condomínio, muitas vezes não, todas as vezes, ele tem que fazer 3 orçamentos. Mas o que deve ser considerado não é simplesmente o valor, é o custo-benefício. E quanto mais obrigações nós colocarmos no contrato, quanto mais seguros nós tivermos, com certeza mais caro será aquela relação. Porque ele conta com o desconto daquele título, às vezes ele conta com a terceirização do serviço, entre outras situações. Para concluir, não podemos esquecer também de inserir no contrato situações como a obrigatoriedade do EPI, da fiscalização pelo condomínio, porque eventualmente um funcionário que se acidente, que não esteja adequadamente na obra, isso vai sim sobrar para o condomínio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a audiência e até o próximo programa.